Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Agora nós analisando a CPFL Energia, que já há um bom tempo fez a apresentação dos seus resultados. Foi lá no começo, nós assistimos toda a apresentação da companhia. Assistimos de novo agora na hora de fazer esse vídeo. Hoje é dia 1º de setembro de 2023. Vamos dar uma olhada uma coisa que me chamou muito a atenção, que foi, em particular, com relação aos dividendos anunciados pela CPFL Energia. A companhia fez uma apresentação bastante rápida, então não seria eu que iria estender essa apresentação. Mas veja que houve uma redução aqui do lucro líquido, isso quando nós estamos falando da controladora, desses 63 milhões. E veja que o mais importante, depois nós vamos ver na apresentação, foram os motivos. O número 1 desses motivos foi o resultado da participação societária, que cai 25%, depois o resultado financeiro líquido, que cai 21 milhões, e o aumento das despesas com imposto de renda e contribuição veio algo excepcional na ordem aqui de 14 milhões. Eu vou mostrar depois um pouquinho mais em detalhe isso. Saltando agora para a página 14, na parte do balanço patrimonial, eu vou olhar para a coluna que eu vou deixar marcada deste lado aqui, que é com relação ao balanço patrimonial da companhia, que é uma parte que a gente gosta de transportar para a nossa tabela final. Veja que nós temos um comparativo semestral aqui no consolidado dos 6 primeiros meses de 23 e de 22. O que nos interessa aqui com relação ao patrimônio líquido é que, como você pode observar no consolidado, chega a 19 bilhões e cresce bastante em relação ao fechamento do ano passado, que era de 17,5. Então, um crescimento bastante significativo. Isso, evidentemente, vai ter um impacto muito interessante quando nós formos analisar os múltiplos da CPFL. E completando esses dados IFRS, nós vamos aqui na demonstração do resultado e duas informações nos interessam. A receita operacional líquida, que nós temos aqui do primeiro semestre, que está nessa coluna, que eu já deixei marcado aqui em roxo, mas chegou a 19,2 bilhões, enquanto que o lucro líquido do período, ele está aqui embaixo, aqui ele chega a 2,8 bilhões. Veja que o lucro líquido cresce no semestre, da mesma forma que evolui bastante a receita líquida, passando de 18,6 para 19,2. Saltando agora para a apresentação propriamente dita da companhia, algumas informações aqui que vieram como significativas, que a gente também salienta. Veja aqui com relação ao lucro líquido. Nesse caso aqui, a gente viu que o lucro líquido aumentou no semestre, mas no trimestre ele cai 1,2%, enquanto que o EBITDA cresce 7,2%. E se não fosse resultados não recorrentes, o lucro líquido teria também ficado com um crescimento muito parecido com o do EBITDA. A dívida líquida da companhia vai a 23,2 bilhões e a sua alavancagem ela é bem baixa, aqui 1,72. Claro que essa aqui é a alavancagem considerando o resultado IFRS. Com relação a dividendos, houve a declaração de dividendos complementares de quase 1 bilhão, chegando aqui a 78 por 0,78 centavos por ação, ou 78 centavos por ação, melhor dizendo, que no somatório, ao final de 2023, nós vamos ter proventos pagos na ordem de R$ 2,88. Um dado interessante é que veja aqui na parte de distribuição, quando nós olhamos a da carga na área de concessão, ela tem uma queda aqui de 1,3%. E um dos fatores que mais levou a isso foi justamente no setor industrial. Aqui eu faço um comentário, um parênteses, só para dizer que o Brasil, enquanto ele segue forte no agro, ele vem se desindustrializando. Então é importante a gente ter essa noção e os impactos que isso pode trazer para a nossa economia no futuro. Bom, mas dito isso, que não é análise global, só para dizer que esse reflexo está de acordo com tudo que nós fizemos quando nós consideramos as nossas análises de cenários aqui no canal. Apenas chamando a atenção que neste caso aqui nós estamos falando do segundo trimestre. Veja que quando nós olhamos para o primeiro semestre também é o mesmo impacto, e veja aqui a questão da redução das vendas do segmento industrial. No que diz respeito à inadimplência, você pode observar que nas provisões aqui para os devedores
duvidosos, volta, segundo a companhia, caindo aqui 35,4% aos mesmos patamares pré-pandêmicos, enquanto que essa PTD ela fica a 0,7% em relação à receita de fornecimento. E cresce, por outro lado, as ações de cobrança, e tem aqui, veja, o número de cortes mensais, eles acabam ficando aqui em patamares que a companhia considerou estáveis. Com relação às perdas de energia, a companhia está tentando andar para os patamares que são os regulados. Então, de novo, aqui ela já de forma sequencial ela vem caindo em percentual nessas perdas, mas o que é relevante aqui é que os maiores impactos eles estão aqui na CPFL de Santa Cruz e na RGE, se eu não me engano, isso aqui está tudo no sul do Brasil. O segmento de geração da companhia, PLD médio, cresce aqui 23% no comparativo ao segundo trimestre de 2022 e a geração eólica também teve aqui seu crescimento e a companhia entendeu isso como fatores bastante satisfatórios. O GSF está dentro aqui dos patamares regulares. A gente lembra que a CPFL Energia ela é uma companhia verticalizada e aqui nós temos a evolução do EBITDA por segmento com relação ao resultado que nós estamos falando especificamente do segundo trimestre de 2023. Veja que a força da companhia ela está na distribuição, onde a participação foi de 1,8 bilhões na composição do EBITDA. Depois é a geração com 928 e a transmissão por fim. No final aqui nós temos na parte de comercialização de serviços e outros. E nessa composição, como nós falamos bem no início, o EBITDA da companhia ele variou aqui no comparativo trimestral 7,2%. Tendo a maior contribuição a geração para essa evolução, depois a transmissão, ao passo que na distribuição teve um encolhimento aqui de 43 milhões. As razões, você pode ver aqui, ó, quando a gente fala em distribuição, veja que está em azul. Então você vai encontrar as informações daqueles 43 milhões, que são esses mesmos que estão aqui, e o que houve de impacto para essa redução. E o maior impacto você encontra aqui, ó, ativo financeiro de concessão, uma redução de 166 milhões. Por outro lado, se nós olharmos aqui para o verde da geração, veja que ele teve essa composição bastante interessante no EBITDA, é decorrente desse efeito da consolidação da Enercan, que é uma usina hidroelétrica. O lucro líquido, por outro lado, ele sofre um encolhimento no comparativo trimestral aqui, lembrando, né? Porque se nós estamos levando lá para a composição da nossa tabela de múltiplos é o do semestre. Aqui nós estamos falando do trimestre. Segundo trimestre de 23 com segundo trimestre de 22. E veja aqui os fatores que contribuíram para essa redução de 1,2%, ficando aqui em 1,2 bi, só que uma redução pequena, né, que houve de 16 milhões. Então, foi o resultado financeiro. Então, aqui, entre que a companhia ela tem que pagar de juros e aquilo que ela recebe de juros, do que ela tem aplicado, deu esse resultado. A depreciação e a amortização, aqui são amortizações da dívida da companhia. E veja que o maior impacto está no imposto de renda e a contribuição social, onde a companhia, aqui embaixo, nesse verde, você vai ver, ó, são créditos fiscais decorrentes da variação cambial incidente na liquidação de dívida e, portanto, a redução aqui, ó, a maior composição, né, esteve nesses 95 milhões e são não recorrentes. Segundo a companhia, não houvesse isso, ela teria o lucro líquido crescido no trimestral 7% aos moldes do que aconteceu com o EBITDA. Quanto ao endividamento, a companhia chega a 23,2 bilhões. Na verdade, ela até, se nós pensarmos em relação a 2022, ela veio um decrescente. E aqui a dívida líquida sobre o EBITDA fica em 1,72, lembrando que nós estamos falando aqui do IFRS. A época em que foi anunciado
esses dividendos complementares da companhia, nós fizemos o vídeo aqui no canal, se você procurar você vai encontrar, que são quase 1 bilhão, esses 78 centavos por ação, eles serão pagos aqui até o dia 31 de dezembro de 2023, portanto, dentro do próprio exercício. Custo da dívida bruta da companhia, veja aqui em cima, a linha verde é o nominal, 13%, está abaixo pelo menos da taxa de juros da nossa economia, e o real é 9,5% descontado a inflação. Veja que a companhia tem uma posição de caixa muito sólida aqui de 5,2 bilhões, o que faria com que ela pagasse com tranquilidade, pelo menos uma boa parte aqui entre os anos de 23 e 24. Os investimentos, vamos considerar aqui o primeiro semestre de 2023, aqui no total, uma pequena redução, mas a companhia continua investindo na sua parte, no seu total, mas ela é bem mais forte, como a gente já viu, na parte de distribuição, geração aqui com 150 milhões, veja que a diferença que tem, né, entre distribuição e geração, e na parte de transmissão, investimento mais pesado, que não é a parte forte da companhia, de 296 milhões, mas um decréscimo aqui de 8%. E na comercialização apenas 21 milhões. É o CAPEX, a companhia continua investindo e evidentemente aqui tem dois aspectos aqui que normalmente levam a resultados, que é na parte de geração e na parte de transmissão. Quando na apresentação, na parte de perguntas e respostas, ficou concentrado com relação ao pagamento de proventos, a companhia ela se consolida como pagamento de proventos e ela não fez nenhuma sinalização de um ingresso mais incisivo, principalmente para os leilões vindouros. Não sei se foi estratégia da companhia ou se realmente ela pretende ficar nesse patamar que ela está nesse momento com os investimentos que nós vimos agora há pouco. E indo para a nossa tabela de indicadores com os resultados que apuramos ao longo desse vídeo, veja que lá no início do ano nós fizemos uma projeção de receita de 42,7 bi, a companhia está uma projeção agora de 38, veio caindo. Por outro lado, o lucro líquido, que a nossa projeção é de 5,6 bi, agora em 5,7, um pouquinho melhor, em que pese aquele não recorrente na parte de imposto de renda que nós vimos até agora. Nós tínhamos uma projeção lá de R$ 2,10 de proventos e a companhia já tem anúncio até o final do ano de R$ 2,88. Com esses proventos já anunciados, R$ 2,88, se dividirmos esses proventos por 6%, que é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação, o nosso preço teto da companhia ficaria em R$ 48,03. Na média, a companhia veio pagando nos últimos 5 anos R$ 1,90, o que daria aqui um preço teto de R$ 31,66. No momento que eu estava fazendo esse vídeo, a cotação da ação da companhia estava em 34,15. Mas aqui tem um detalhe. Veja que esses 2 anos aqui de 2018 e 2019 foram baixos os proventos, porque a companhia estava num processo de investimento. A minha sugestão normalmente é tirar um desses, descartar, né, porque eles acabam desequilibrando a nossa visão e você vai ver que vai saltar para 2,30 e, portanto, vai elevar bastante o preço teto da companhia. E aí a gente começa a enxergar que talvez esse preço que a ação está sendo negociada esteja muito em conta para os resultados que a companhia vem oferecendo. Outro aspecto aqui interessante é com relação ao patrimônio líquido da companhia, um crescimento significativo. Veja que esse crescimento ele já chega no ano a 8,65% em relação ao fechamento do ano passado, que para mim é um crescimento muito alto em termos de patrimônio líquido. Se nós considerarmos o preço que nós temos para a ação, o preço dessa ação, de R$ 34,15, dividido pelo valor patrimonial por ação, fica em 2,06. O que significa aí, nesse entorno do 2, que a ação, para o entendimento aqui do canal, ela não está nem cara nem barata. Já o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 6,79, um indicativo aqui de que se você comprar a ação a esse preço, você vai ter o retorno em função do lucro líquido em aproximadamente aí 6 anos e 9 meses. Veja aqui, se com esse dividendo já anunciado, para o preço da ação R$ 34,15, uma compra aqui bastante interessante se for feita, você vai ter aqui um dividend yield de 8,44%.
o que é bem acima dos 6% que nós procuramos. Eu comecei a colocar agora também aqui na nossa análise o retorno sobre o patrimônio líquido, né? 30,41%, um dos mais altos, assim, considerando uma empresa do setor elétrico. E aqui no final eu sempre deixo um comparativo elétrica a elétrica. Nós temos a Auren, a S Brasil, a ISA, nós já fizemos da Taesa, já fizemos da Neoenergia, elas estão todas no Instagram do canal mh.investir e você vai poder fazer um comparativo daquela que você acha que melhor se ajusta à sua carteira. A minha análise sobre a CPFL Energia, do ponto de vista de conclusão, é algo que eu já venho falando há bastante tempo. É uma empresa que eu considero bastante, é uma empresa que eu teria na carteira, ela compete com outras, claro, e a ideia aqui do canal é exatamente esse, não ter uma ampla diversificação. A gente fica dentro de um patamar ali aceitável de empresas na carteira, porque, como você pode ver, uma análise ela é bastante complexa. Tem a parte dos múltiplos, dos indicadores, mas a gente precisa entender o projeto da companhia e veja aqui, pelo menos aí para os próximos meses, talvez até anos, a CPF Energia ela vai acabar ficando ali dentro do patamar de consolidação do que ela já possui. Mas uma outra parte disso é que o Brasil passa a ser um país que tende a demandar muito por energia, fazendo crescer aí tanto na geração como na distribuição, não, na transmissão, e aí a companhia ela é verticalizada, então ela pode estar bem posicionada para esse momento. É uma ótima companhia ao meu julgar. Dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você e deixo, como sempre, o meu grande abraço.